Hoje, a gente mergulha numa análise bem importante sobre a fé nos dias de hoje. A questão é, por que um conhecimento mais profundo e estruturado sobre Deus, ou seja, a teologia, parece ser mais crucial do que nunca? Vamos entender isso juntos. Para começar, a análise que estamos vendo aqui faz o que chama de um diagnóstico sóbrio e doloroso. A ideia é que existe uma superficialidade crescendo na fé e isso precisa da nossa atenção. E os sintomas dessa fé superficial, bom, eles são bem reveladores. Primeiro, uma cultura onde a opinião pessoal vira verdade. Depois, aquela busca constante pelo sentir-se bem, como se esse fosse o objetivo final da fé. O emocionalismo acaba tomando o lugar do fruto do espírito, sabe, aquelas qualidades que marcam uma fé madura, como amor, paz, paciência. A doutrina sólida acaba sendo trocada por métodos de crescimento que prometem resultados rápidos e, em muitos lugares, as interpretações pessoais acabam falando mais alto do que a própria palavra. E qual é a consequência disso tudo? Segundo a análise, o resultado é um evangelho que perde a força, fica diluído. E o pior, uma comunidade que se torna frágil, vulnerável a qualquer distorção, a qualquer ensinamento falso que apareça. O alicerce fica instável. Ok, mas de onde vem essa certa aversão ao estudo teológico mais sério? Vamos investigar as raízes disso, porque essa resistência, olha, não é de hoje. E o curioso é que ela vem de várias direções diferentes. Se a gente olhar para a história, os ataques muitas vezes vieram de fora. Lá no primeiro século, o cristianismo já era chamado de irracional. Pulando para o século XVIII, o iluminismo veio com tudo, colocando a razão humana como a juíza final de tudo, inclusive da revelação de Deus. E aí no século XIX, o cientificismo simplesmente descartou a teologia como algo não científico, coisa do passado, um mito. Mas é aí que a situação fica mais complexa. A batalha não acontece só do lado de fora. O que é surpreendente é que uma resistência igualmente forte, às vezes até mais, vem de dentro da própria igreja. E essa resistência interna se manifesta de várias formas. Tem o anti-intelectualismo, aquela ideia de que estudar muito atrapalha. Tem o experiencialismo, onde a emoção, o que a pessoa sente, se torna mais importante que a doutrina. E, claro, o relativismo, onde a verdade vira algo pessoal e cada um tem a sua. Nesse cenário, quem tenta defender a doutrina com firmeza pode até ser visto como intolerante. Diante de todo esse diagnóstico, a análise vira o jogo e passa do problema para a solução. Agora a gente entra numa defesa bem robusta do que a teologia realmente é e do porquê ela é tão vital. E é curioso que a própria Escritura parece antecipar essa resistência. Essa citação de 2 Timóteo é muito direta ao falar que viria um tempo em que as pessoas simplesmente não suportariam a sã doutrina. Parece que esse tempo chegou, né? Então, afinal, o que é teologia? A definição aqui é clara. Não é uma especulação abstrata, mas sim o esforço de organizar e entender o conhecimento que o próprio Deus revelou nas Escrituras. É como ter um mapa para um território, e não um labirinto para se perder. E aqui, a gente precisa mudar a percepção. Teologia não é para ser um exercício acadêmico frio e distante. Na sua essência, estudar quem Deus é, o que Ele fez, isso é um ato profundo de amor, de adoração e de reverência. E além de tudo, é uma responsabilidade. Este versículo mostra que manejar bem a palavra da verdade é um chamado, um ato de obediência de quem realmente quer servir a Deus de forma íntegra. E isso tudo nos leva à conclusão desta análise. Teologia não é um luxo para meia dúzia de estudiosos. É uma necessidade básica e urgentíssima para toda a comunidade de fé. E os benefícios são muito práticos. Uma teologia saudável, primeiro, edifica. Ela constrói e fortalece a fé das pessoas. Segundo, ela protege. É como um sistema imunológico que guarda a comunidade contra ensinos falsos. E terceiro, ela direciona. Oferece uma bússola segura, principalmente no meio das crises culturais que a gente vive. Então, o ponto central é este: a conexão é direta. Investir no conhecimento de Deus é um investimento direto na saúde, na vitalidade e na força espiritual da igreja. Não tem atalho. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se o estudo e o amor pela doutrina funcionam como um termômetro para a saúde de uma comunidade de fé, como é que está a temperatura da sua? A resposta a essa pergunta talvez seja muito mais importante do que a gente imagina.